Padre, estou precisando de uma direção na minha vida, pois suas palavras sempre me fizeram bem. Uma pergunta: por que Deus tem que tirar as pessoas mais importantes da nossa vida? Acabo de perder recentemente o meu avô e até agora minha ficha não caiu completamente. Eu sei que agora ele deve estar bem, mas é difícil acreditar. É difícil também para minha avó, pois nem no quarto ela tem conseguido entrar. Rezo para que Deus ilumine e que ela possa superar este momento. Mas, Padre, quando saio de lá, da casa deles, me dá um aperto no coração, uma sensação estranha. Espero que o Senhor possa me ajudar nesse momento, porque suas palavras sempre me ajudaram muito na vida. Perder é um processo inevitável, porque a morte é a condição de toda criatura. Nós morremos porque somos finitos, né? E a gente precisa o tempo todo estar preparado para as perdas. Eu acredito que esse é um aprendizado que nós vamos precisar da vida inteira, mas é possível a gente fazer isso. Porque a gente não sabe quando é que o nosso coração vai começar a voltar a ser feliz, mesmo tendo perdido. Porque a grande questão é essa, minha gente. Às vezes a gente acha, porque perdeu um filho, ou porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, a gente nunca mais vai se recuperar. Essa possibilidade existe sim. Você pode nunca se recuperar se você nunca fizer um esforço para essa superação. Agora, você acha que Deus realmente gostaria que nós ficássemos enterrados nos nossos sofrimentos, ainda que Ele não tivesse como resolver isso? Ainda que Ele não tenha como modificar aquele acontecimento? Você acha que Deus realmente gostaria que seus filhos ficassem mergulhados numa dor que vai durar 20, 30, 40 anos? Então a gente só precisa corrigir. Não é que Deus tira de nós. É que a vida tem um processo normativo. É natural que as pessoas vão embora. É natural que a gente chegue um dia e que um dia a gente vai embora. É natural a gente sentir saudade, é natural a gente querer o outro eternamente perto de nós, mas nós não podemos querer o que da vida é impossível. Então, essa liberdade para que a vida seja como ela é. É igual perder alguém de acidente, né? Eu não acredito, mas de jeito nenhum, que Deus quer a morte por acidente. O que acontece é que nas nossas escolhas, muitas vezes, nós antecipamos o acontecimento por falta de prudência. Já falamos tantas vezes sobre isso aqui, né? Não é Deus que tira da nossa vida, né? É o processo natural da vida. Tudo que é criatura um dia morre. E é natural que a gente sofra. O que a gente não pode fazer é não compreender que o sofrimento é um processo normativo. Isso é normal. É normal que a gente sofra. É normal que a gente fique desassossegado, né? Como nós estávamos usando o termo aqui antes. É natural que a gente fique destroçado quando a gente perde alguém que a gente ama. Mas a gente não pode ver isso com egoísmo, né? Porque um dia todo mundo morre. Todo mundo um dia vai fazer a sua passagem. Agora a gente precisa estar preparado para que, na passagem do outro, a gente tenha condições de compreender a vida, o acontecimento, com sabedoria. Nós vamos morrer, todos nós vamos passar pela experiência da morte, e vamos morrer antes do tempo se a gente não cuidar da nossa saúde, e vamos morrer antes do tempo se a gente abusar da velocidade, e vamos morrer antes do tempo quando a gente negligencia, quando a gente entra nos vícios. Agora, tudo passa pela experiência da escolha. Isso é uma coisa que nós precisamos entender e precisamos correr atrás desse aprendizado, porque durante muito tempo a gente jogou a culpa nas costas de Deus e a gente se eximiu de todas as responsabilidades. Eu acho que uma sabedoria que Deus pode nos dar e que a gente precisa pedir, porque às vezes a gente reza pelo motivo errado, né? Pedindo a coisa errada, é que Ele nos dê a sabedoria de perder do jeito certo. A pessoa viveu uma vida inteira, trabalhou, né? E vai chegar um momento em que ela vai deixar de existir. E aí? Mas e quando acontece? Acontece uma tragédia na nossa vida. Perdi um filho, padre. A morte de um filho é um fato muito difícil mesmo, porque é uma quebra da regra, né? A gente espera que um dia
os mais novos tenham possibilidade de enterrar os mais velhos. E deveria ser a regra da vida. Mas isso é quebrado o tempo todo. E aí a gente tem o processo contrário, que é muito doloroso. Eu estava dizendo, sabe, minha gente, eu tenho, não sei porquê, eu acabei me aproximando muito de pessoas que perderam os filhos. Acho que Deus me colocou no caminho de muita gente assim, e colocou essas pessoas no meu caminho, porque elas me fazem ser melhor. Eu olho com muito respeito para todo mundo que perdeu um filho. Toda mãe, todo pai que precisou sepultar a sua cria, eu tenho profunda reverência por essas pessoas. Agora vejo também que quando existe a superação, que às vezes não consegue, né? Por causa de motivos muito diversos, às vezes a pessoa acaba perdendo o ritmo da vida, esquece dos filhos que ficaram, esquece da vida pessoal, o casamento acaba. Quantas vezes você tem, por causa de perda de filhos, você acaba tendo a quebra do vínculo matrimonial? Por causa da maneira diferente de interpretar a perda, né? A maneira como a mulher interpreta a perda do filho, muitas vezes é diferente do marido. Enfim, são muitos conflitos que, se não bem acompanhados, geram até o final do casamento. Mas por outro lado, quando o pai e a mãe conseguem organizar esse luto, conseguem aquietar as coisas no coração e organizar aquele sentimento e transformá-lo numa mola propulsora, né? Como essas pessoas se tornam sábias? Como a perda de um filho, a morte trágica, a perda irreparável pode fazer com que o coração se transforme e seja um lugar de muita sabedoria. Aliás, eu gostaria de mandar um grande abraço. É a dona Socorro e o seu Oswaldo. Mas eu encontrei com eles lá numa parada do Mar Morto, por acaso. Eles estavam lá. E a dona Socorro, uma mulher, chorando o tempo todo, falando para mim assim: Padre Fábio, eu perdi um filho de acidente e eu vim com o meu marido nessa excursão porque a gente tinha o desejo muito de encontrar o senhor e de agradecer pelo bem que o senhor faz na nossa vida. E aí começou a contar a história, o acontecimento. E eu achei interessante porque ela falou assim: desde que meu filho morreu, nem o meu marido, nem eu conseguimos mais falar o nome dele. A gente sempre fala o nosso filho que morreu. E aí eu escutei aquela história toda, e aí eu perguntei para ela: mas como é que chamava o filho da senhora? Aí ela me olhou assim assustada, como se estivesse buscando uma palavra, um nome que estava enterrado, sabe? Há muito tempo dentro dela. E ela puxou e falou: Oswaldo Júnior. E começou a chorar muito. E à medida que ela chorava, ela repetia o nome dele: Oswaldo Júnior. Oswaldo Júnior, e foi dizendo. E eu abracei aquela senhora e chorei também naquela hora. Ela falou: eu estou conseguindo, padre, eu estou conseguindo falar o nome dele. Será que o Oswaldo Júnior, que a dona Socorro tinha tanta dificuldade de voltar a falar o nome, tamanha era a dor de ter perdido esse menino de maneira trágica? Será que o Oswaldo Júnior gostaria que a mãe dele ficasse mergulhada o resto da vida num sofrimento porque ele foi embora? Aí você tem o fruto da ressurreição. Quando essa mulher é capaz de reagir, quando esse homem é capaz de reagir, essa família é capaz de reagir, e ao dizer o nome, ser capaz de fazer com ele um compromisso: nós vamos viver, nós vamos superar essa dor. Nós não vamos permitir que esse sofrimento venha nos sufocar. E para mim, a experiência da dona Socorro e o seu Oswaldo, naquele lugar, é de ressurreição. Voltar a ter a oportunidade de dizer o nome do filho, voltar a ter a oportunidade de sorrir, de contar história e de rir daquilo, porque num determinado momento eu brinquei e falei: ô, seu Oswaldo, vem aqui. Aí a dona Socorro: meu Deus, se o Oswaldo Júnior soubesse que você está chamando o pai dele pelo nome. Coisa de gente simples que cativa a gente. Aí ríamos. E aí começávamos a contar isso. Eu falei: me conte a história desse Oswaldo Júnior, dona Socorro. Aí ela começava a contar como ele era.
destravando a língua daquela mulher para que ela pudesse reencontrar a satisfação de ser quem ela é. Sofrida, sim, mas guardiã de uma memória que não a derrota. Transformar a memória do filho não como um instrumental de derrota, de fracasso, mas como instrumental de vitória. Eu preservo a memória do meu filho e vou crescer como pessoa. Eu quero fazer dessa perda um acontecimento de superação ou uma oportunidade de crescimento. Na história da dona Socorro e do senhor Oswaldo, eu pude identificar que nós temos, sim, a oportunidade de superar. E de dizer a palavra mais difícil. E assim como a gente diz a palavra mais difícil, a gente dar o passo mais difícil. Nunca permitir que a morte nos mate também. Sofrer nós vamos sofrer, minha gente. Mas eu acredito que do sofrimento é preciso nascer uma superação. É assim que a gente vai. Perdendo e fazendo da nossa perda um lugar de aprendizado. Boa noite, Luiz. Boa noite. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. Pois não? Porque eu gostaria de... Eu sempre assisto seu programa, né? Eu sou do interior de São Paulo, né? São Paulo. De São Paulo, né? De Rio Claro. E eu tive problema, né? Com bebida, tudo, né? E faz 1 ano e pouco que eu parei de beber, né? Tô indo em grupo, tudo, mas pra mim tá sendo difícil, sabe? Porque tô indo em grupo, tudo, entendeu? Tô indo em igreja, tudo, entendeu? Mas só que parece que assim, não tô tendo assim, sabe, amigos, essas coisas, tá sendo difícil, entendeu? Ô Luiz, os seus amigos que você tinha, eles eram os amigos da bebedeira lá da vida antiga ou não? Oi? Os amigos que você tinha antes, né? Porque agora você se sente mais sozinho, não é isso? Os amigos que você tinha antes eram os amigos com quem você bebia? Era? Sim. E agora tem que conquistar outros novos agora, meu amigo. É interessante porque às vezes a nossa vida ela tem que se dividir em etapas, né? Antes de eu fazer o esforço, digamos você, está fazendo aí o seu esforço para parar de beber. E parabéns, viu, meu filho? A opção por parar de beber, a opção por cortar um vício na nossa vida é uma demonstração de maturidade. E digo mais, é uma demonstração de autoestima. Eu me amo, eu não vou me julgar fora. E o vício é muitas vezes uma oportunidade em que eu estou me julgando fora aos poucos. Luiz, os amigos do passado pode ser que não compreendam a sua opção agora. Então, meu amigo, está na hora, quem sabe, de virar a página com tudo, né? Arrumar novos amigos, de repente o seu próprio grupo que está se recuperando com você é um novo grupo de amigos que você pode ter. Comece a fazer alguma coisa para trazer essas pessoas para perto de você. E às vezes as nossas opções de mudança, elas só podem vir a se tornarem uma realidade, né? Só se concretizam como coisas boas na nossa vida e a gente dar conta daquilo que a gente se propôs, se a gente estiver bem assessorado. Essa oportunidade bonita que hoje você tem de estabelecer novos laços. E vou lhe dizer uma coisa, Luiz. Os melhores amigos que nós podemos ter na vida são aqueles que estão do nosso lado lutando para a gente ser melhor. De repente, eu não sei se você tem esposa, se você tem filho, mas eu tenho certeza que você tem pai, que você tem mãe, que você tem você tem irmãos. Estas são as pessoas de quem você precisa se aproximar nessa hora. Que às vezes o seu conceito de amigo está errado. Às vezes amigo você acha que são os colegas que você tinha. E esses definitivamente nem sempre são amigos da gente. Amigo que fica vendo a gente mergulhar no vício e não faz nada por nós, isso não é amigo não. Amigo que vai para a balada e faz questão de lhe ver embriagado, que faz questão de lhe ver dopado e depois fica satisfeito em lhe ver nessa situação, isso não é amigo não. É amigo, é aquele que olha nos olhos e diz, olha, você não está certo não. Está precisando cuidar de você. Eu, pessoalmente, identifico os meus amigos de verdade, são esses. Que olham nos meus olhos, que conhecem as minhas fraquezas e me ajudam a superar.
Eles valem a pena. São as pessoas que a gente precisa ouvir. Ontem eu fiz uma experiência interessante o Padre Joãozinho esteve aqui na semana passada, ele, padre da congregação da qual eu faço parte, né? Muito embora esteja em processo de desligamento, né? Mas eu sou padre do coração de Jesus, porque não tem como tirar isso de dentro de mim. E os meus grandes amigos estão lá na congregação também. E uma das coisas bonitas que ontem eu pude viver, né? A gente saiu para jantar e a gente ficou até mais de meia-noite conversando, batendo papo. E naquela experiência de ver o Joãozinho preocupado com a minha vida, sabe? De vê-lo interessado com as minhas questões, né? De vê-lo interessado com aquilo que é próprio da minha vida hoje, das mudanças que aconteceram, essa coisa toda nova que se abre diante de mim, e de vê-lo com uma palavra de sabedoria. Fábio, procura fazer assim, procura dar atenção a isso, procura dar atenção àquilo. A mesma experiência que eu tive, que eu contei do Padre Zezinho, num telefonema dele. Quando você descobre que alguém está verdadeiramente interessado, e o mais bonito, gente, compromissado. Não é só interesse de querer saber como é que vai e de querer julgar uma crítica em cima, mas compromissado com a sua felicidade. Ao longo dessa semana você não tem ideia de como Deus foi concreto na minha vida através de manifestações carinhosas de pessoas que me escreveram, que disseram, sabe, padre, olha para frente, olha para o seu ministério, lembra que você é padre. Então, Luiz, quando é que a gente reconhece os verdadeiros amigos? Os que estão comprometidos com o seu projeto maior. Pode ter certeza disso, meu filho, que você vai identificar as pessoas que são essenciais na sua vida a partir disso. São aquelas que não deixam você esquecer do seu bom propósito. Olha, fica firme porque você está se libertando do álcool. Então não vá criar situações em que você pode ser fraco. Fortaleça-se. Jesus dizia isso o tempo todo. Fortalecei-vos para o combate. A palavra de Deus nos ensina isso o tempo todo. A vida, minha gente, toda vez que nós queremos ser melhores, nós vamos ter que estabelecer uma luta, travar uma luta. Não chove felicidade na horta de ninguém. Deus não prometeu que seria assim. E da mesma maneira como nós não podemos criar essa ilusão dentro de nós que a perdição vem da noite para o dia, não. Nós vamos nos perdendo aos poucos. É uma coisa que vai minando aqui, uma coisa que vai minando ali. Eu tenho uma evangélica, eu até falei dela no meu blog. Ela não queria nunca que eu falasse dela na televisão, mas eu vou falar. O nome dela é Maria Josefina. Uma mulher de uma sabedoria. Toda vez que chega um e-mail dela para mim, e que eu termino de ler, às vezes nem é direto para mim, são e-mails que ela manda, ela é uma mulher muito inteligente, muito capacitada. E escutar, eu nunca ouvi a voz dela, nunca vi o rosto dela, mas a palavra dela é uma voz tão profética na minha vida, eu confesso para você, que para mim aquilo significa uma forma de oração. É como se eu estivesse em contato com a palavra de Deus, sabe por quê? É uma palavra que fere, ela não fica me adulando, mas ela está comprometida com a minha felicidade. O que ela fere, eu sei que é para curar. Uma vez eu me recordo de uma palavra dela para mim no final do ano. Cuidado, você está se perdendo dentro das suas possibilidades. Você está esquecendo que você é padre. Você está esquecendo qual que é o motivo de você ter ficado conhecido. Cuidado para isso não acontecer. Isso pode acontecer em pequenas coisas. E eu abri os meus olhos e comecei a perceber a verdade. Eu tenho a obrigação de me recordar o tempo todo o que me fez ficar conhecido. Quem me conhece, me conheceu por quê? Porque eu sou padre, minha gente. É esse solo aqui, ó, que me evidenciou para o Brasil. Você acha que eu fiquei famoso por causa de Rede Globo? Por causa do programa que eu apareci na Globo? Por causa da propaganda que apareceu na Globo? Imagina, isso, o que me fez acontecer dentro do contexto em que eu estou acontecendo é esse solo aqui. É a minha experiência de padre que me evidencia. O povo quer meu coração de padre, muito embora, e aliás, minha gente, com toda a sinceridade, de tudo que às vezes sai sobre mim, sabe o que mais me fere, que mais me machuca? É o desrespeito com o meu público. Quando diz e joga todo mundo dentro de um mesmo saco, que o público que vai ao meu show, que vai aos meus eventos, é um bando de mulher histérica gritando que eu sou gostoso. Não sabe nada. Nunca viu as mães
que choram porque perderam seus filhos, os garotos drogados que deixaram de ser, nunca sequer ouviram o testemunho de alguém que de repente foi curado de alguma depressão, porque ouviu uma palavra, porque ouviu uma música. Aí vem uma mentalidade infeliz dessa que nem sabe quem a gente é, que nos viu uma vez e que se sente no direito de dizer que vocês são um bando de desequilibrados. Não. É muito mais do que isso, meu amigo. Se você não viu o que verdadeiramente vale a pena dentro da música católica, dentro da música cristã, que o desrespeito não foi só comigo, com a música católica, com a música cristã. Venha ver as pessoas que são restauradas aqui, ou as que estão em casa agora, acreditando um pouquinho mais na vida, porque um dia ouviram a palavra do Padre Zezinho chegando através de uma música. O Padre Zezinho foi um padre moderníssimo para a sua época. Nunca vi o Padre Zezinho de klezma, mas nunca enxerguei o Padre Zezinho de outro jeito que não fosse padre. Alguém já enxergou o Padre Zezinho de outro jeito? Nunca. Posso assegurar por onde eu vou nesse Brasil afora. Ele é padre, a postura dele é de padre, a música dele é de padre, o trabalho dele é de padre, e ele lutou para ser padre e luta com todas as dificuldades, porque ele foi homem. Ele foi homem acima, na frente do tempo dele. Agora, Padre Zezinho, com certeza, na época dele, Luiz, para ele dar conta da vida dele, ele precisou de amigos. É a sua luta agora, meu amigo, não é diferente. Nós somos todos iguais nessa luta. Eu tenho que me cercar de amigos que me lembram quem eu sou, que não me deixam desanimar quando invento, quando dizem verdades, quando inventam, quando fazem luzes no cabelo da gente, que a gente nunca teve, põe dourados no cabelo da gente, eu nunca vi uma coisa mais diabólica nisso, gente. Você pegar uma fotografia de uma pessoa e desenhar raios dourados, né? Você me vê aqui toda semana, se alguma vez você viu isso em mim, eu estou louco. Mas é a vida, meu amigo. Luiz, a beleza de toda luta está em você reconhecer. Porque a dificuldade que o outro também lhe apresenta, lhe serve para crescer. Então tá bom. Eu vejo a luta e encaro. Não, o meu inimigo também me ajuda. O meu inimigo também me ensina a ser melhor. Você tira o que é desrespeito, o que é mentira para o lado e pega a boa crítica, aquilo que verdadeiramente pode nos colocar na verdade. Pronto, valeu. Então a amizade, Luiz, ela é fundamental para nós suportarmos as dificuldades da vida. E sobretudo para fazer isso que eu estou falando, para a gente lembrar quem a gente é. Recorde-se, você é um homem que quer ser feliz. Só dê atenção em quem estiver junto com você, lhe ajudando a ser também, a fazer esse projeto dar certo. Caso contrário, meu amigo, você vai desistir antes da hora. E nós não queremos, nós queremos que o seu projeto dê certo. Cada vez mais eu me convenço, minha gente, que religião tem que significar para nós alívio do peso da existência. Nós não podemos mais admitir que a gente tenha que viver uma religião que seja fruto de obrigações cumpridas. Mesmo porque cumprir obrigações não salva a gente de nada, não é verdade? O bom mesmo da religião é quando a gente percebe que o discurso tem o poder de modificar o nosso jeito como nós interpretamos a nossa vida. Cada vez que a força do discurso religioso tem o poder de modificar o jeito como nós olhamos para o mundo, o jeito como nós olhamos para as pessoas, o jeito como nós olhamos para nós mesmos, cada vez que a força do discurso religioso tem esse poder, Deus ganha no mundo. E a gente sabe que há uma promessa de Jesus, uma das mais bonitas talvez. Ele olha para as pessoas e diz assim naquele tempo: vinde a mim, todos vós que estáis pesados, todos vós que estão aí na luta com pesados fardos sobre as costas, todos vós que estão cansados, todos vós que estão na luta, todos vós que estão insatisfeitos, pesados, que eu vos aliviarei. É bonito a gente pensar que quando Deus retira o peso de tudo aquilo que nos atrapalha,
a gente ficar mais livre para amar, a gente ficar mais livre para ser a gente mesmo. É sempre muito difícil a gente ser o que a gente é, com todos os pesos que a vida colocou sobre nós. Eu pessoalmente penso que é sempre bom a gente fazer aquela faxina da alma, né? Quando a gente começa a jogar fora os nossos excessos. E uma delas é a culpa. É impressionante o quanto que nós encontramos pessoas paralisadas com a culpa. Culpa de erros passados, culpa por uma história que não conseguiu viver direito, por coisas que não conseguiu realizar. Retirar a culpa é como se nós tivéssemos retirado o poder de correntes pesadas que muitas vezes impedem aquela pessoa de ir adiante. Eu não sei se você já assistiu, mas há um filme que eu gosto muito que se chama A Missão. Um filme que fala justamente da presença dos jesuítas no Brasil, do processo da colonização. Há um personagem muito interessante naquele filme que faz uma experiência de cometer um crime e depois daquele crime ele se impõe um fardo muito pesado. Ele quer purificar todos os pecados dele, todo aquele peso da culpa que tinha aquele assassinato no coração dele, ele quis aliviar aquilo carregando um fardo sobre as costas, mas um fardo concreto. Ele fez como se fosse uma imensa mochila, com todos os pesos que ele pudesse colocar ali, e ele se colocou a caminho, com aquele peso, quase que curvado. Ele sabia a razão de carregar aquilo. Quem olhava de fora não sabia. Por que ele estava carregando aquele fardo tão pesado? E há uma cena bonita, quando já quase no final do filme, depois daquele personagem ter vivido boa parte do filme com aquele peso sobre as costas, só tirava para dormir e toda vez que recomeçava a caminhada, ele jogava aquilo sobre as costas novamente e ia. Havia um momento brilhante, uma cena linda, em que ele está no desafio de subir um penhasco, que ele estava dentro do contexto dos missionários, né? Ele se tornou um missionário também. Ele estava subindo aquele penhasco perto de uma cachoeira e chegou um determinado momento em que a vida dele ficou na decisão. Ou ele julgava aquele peso que ele tinha sobre as costas e sobrevivia, ou ele iria morrer porque ele não conseguiria mais segurar o peso de tudo aquilo, porque estava tudo jogando para baixo. Estava num penhasco, precisando chegar até o final, só que aquele peso era demais para ele continuar. Estava escorregadio e ele não tinha como chegar até o topo. E naquele momento, é bonito porque toda a vida dele passa na cabeça dele. Desde o momento em que ele assassinou aquela pessoa, desde o momento em que ele decidiu colocar aquele fardo sobre as costas, tudo aquilo foi passando como se fosse um filme. Ele olhando para o perigo de morrer, para o perigo de despencar dali, então ele precisou tomar uma decisão. Ou ele iria permitir que aquela culpa o matasse, ou ele iria permitir que aquele momento crucial o libertasse de tudo que deu errado na vida dele. Já que aquele fardo que ele carregava sobre os ombros era metáfora de uma vida que não deu certo. Aquele fardo significava toda a culpa que ele tinha dentro do coração dele. Toda uma soma de vida que não deu certo, que aquele fardo representava. Então, minha gente, querendo viver e descobrindo ali naquele momento que ele merecia chegar até o topo, que ele merecia sair daquela situação de perigo são e salvo, ele resolve jogar fora. E é uma cena linda. Quando ele vai tomando coragem e com muito cuidado para que não despencasse de lá, ele vai se libertando daquele fardo, até o momento em que sai dos ombros dele e ele vê aquilo rolando pelas pedras abaixo. Naquele momento, ele se segura na pedra e chora como uma criança. Chora muito. Chora por razões que nós desconhecemos. Chora no desejo, quem sabe, de viver o agradecimento daquela hora. Chegou no momento em que ele estava diante de um impasse. Ou ele continuava se culpando, ou ele continuava carregando aquele fardo de uma vida que não deu certo, ou ele iria sobreviver. E ele preferiu sobreviver. Eu fico pensando que às vezes a vida faz a mesma coisa com a gente. Não são raras as vezes em que nós também estamos nos penhascos da existência e os pesos dos nossos erros
são tão grandes sobre nós que nós precisamos fazer uma escolha. Ou a gente se liberta daquele peso, ou a gente não vai viver. Se a gente não se libertar do peso naquele momento da escolha, a vida não dá certo para nós. E como diz a música, eu sei que não é fácil falar de perdão. E eu não estou falando do perdão ao outro, não. Porque até mesmo antes de nós praticarmos o perdão com o outro, a maior dificuldade é a gente perdoar a gente mesmo. E eu acredito cada vez mais nisso. Nós só somos capazes de amar alguém à medida em que a gente se ama. Nós só poderemos perdoar alguém à medida em que a gente se perdoa. Nós só poderemos continuar subindo o morro da vida, essa subida íngreme que chama viver, à medida em que a gente joga os pesos do dia a dia fora. À medida em que a gente não permite que eles venham se tornando um peso, um fardo sobre nós. Hoje mesmo, hoje você viveu tanta coisa, eu não sei se foram levezas, se foram pesos. Agora você pode escolher o que você permite que fique dentro de você. É sempre bom a gente se reconciliar com aquilo que não deu certo da vida. Carregar inimigos é a mesma coisa. É você colocar gente pesada sobre você. Quando a gente não perdoa, a gente carrega os inimigos sobre os ombros. A coisa mais difícil que tem é você carregar o peso de uma inimizade sobre os ombros. Você já percebeu o quanto que as nossas inimizades nos limitam? Se você entra dentro de um ambiente, se está cheio de amigo, mas se ali dentro tem um inimigo, você já perde a espontaneidade. É o peso no ombro. Por isso que eu sempre digo, vale muito mais a pena perdoar, porque o perdão nos liberta. Não carregue peso de inimizade sobre você. Pode ser que você esteja aí há 20, 30 anos carregando peso de inimizades que não valem a pena. Para que você vai pesar isso sobre os seus ombros se você pode viver mais leve? Às vezes outras pessoas têm o peso de escolhas erradas que fez na vida. Não tem coragem de corrigir as escolhas erradas que fez. Aí ela vai se culpando, vai se tornando uma pessoa infeliz. E vai deixando de fazer o que queria fazer da vida para viver justamente o peso do que ela não queria. Joga fora. É sempre tempo para a gente recomeçar. Outro dia encontrei uma senhora que confessou para mim que ela se motivou a estudar piano aos 65 anos de idade. Eu achei bonito aquilo. Falei, mas por que a senhora escutou, ou a senhora resolveu estudar piano aos 65 anos de idade? Ela virou e falou assim, porque padre, uma vez eu escutei o senhor pregando sobre uma música que falava que os sonhos não envelhecem. Aquela música do Clube da Esquina, dos mineiros lá de Belo Horizonte, né? Porque se chamavam moços, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Até coloquei uma história, que também é a partir dessa música, no meu novo livro. Aquela senhora aos 65 anos de idade, descobriu que ela ainda podia aprender alguma coisa na vida. E ela disse para mim que uma das maiores infelicidades que ela carregava na vida era justamente não ter estudado música. E ela tinha uma habilidade tão natural que aos 65 anos de idade, ela começou a estudar piano. E uma excelente aluna. Veja bem, às vezes a pessoa passa uma vida inteira carregando um desejo como um peso. Mas de repente aquele desejo, quando colocado em prática, ele vira leveza. Pode ter certeza que essa senhora vai envelhecer ainda com qualidade ainda maior. Porque ela jogou um peso e assumiu uma leveza. É o que a gente precisa fazer, minha gente. Julgar os pesos das nossas culpas, da nossa vida que não deu certo, e a gente recomeçar. E começar com leveza. É muito bom a gente andar leve. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair do Brasil, fui para a França, eu levei tanta mala, que eu fiquei igual um cachorro amarrado nas malas. Às vezes estava numa estação de trem linda, eu não podia sair do lugar, gente. Amarrado na bendita da mala. Eram muitas. Hoje é diferente. Quando eu viajo, eu sei que eu preciso ir mais leve. Porque quando eu viajo mais leve, com menos bagagem, eu tenho mais oportunidade de ver as coisas bonitas que a viagem me proporciona. Às vezes a gente põe muito peso na mala
E depois aquela mala se torna um empecilho que nem a gente dá conta de carregar. A mesma coisa nós fazemos com a vida. Às vezes nós colocamos coisas demais e coisas pesadas. E por isso que às vezes a nossa vida é tão sem graça, tão sem qualidade. Perco a oportunidade de fazer feliz quem está ao meu lado. A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim, agora eu vou brincar, depois eu termino. Não terminava nunca. No outro dia, apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. Porque às vezes nós somos os nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Porque não nos posicionamos do jeito certo. É disso que eu estou falando. Quando a gente é visto na nossa intimidade, ali está a nossa verdade pessoal. É ali que nós precisamos identificar quais são as hipocrisias que nos privam de ser a gente mesmo. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Esse crivo pessoal onde você vai passar diariamente a sua vida. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras. Sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês. Porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. Por isso, minha gente, que eu acredito que a verdadeira fé, essa que tantas vezes nós expressamos nos livros, nas catequeses, nas doutrinas, essa fé, ela precisa atingir o nosso coração, precisa atingir a nossa mente. Senão fica uma reprodução de discursos que não nos alimentam mais, de convicções que não chegaram à raiz do nosso comportamento, que não atingiram a estrutura da nossa vida. A gente sabe que ninguém está livre das hipocrisias. É uma vigilância constante, não é verdade? Eu identifico as minhas, você identifica as suas. E é interessante que quanto mais a gente cresce na maturidade, maior é o nosso desejo de minimizar o poder da incoerência em nós. Quando eu falo de hipocrisia, eu estou falando das incoerências pessoais que nós alimentamos dentro de nós e que protegemos com as carcaças das aparências. É sempre assim. Talvez por medos, né? Às vezes eu, para me esconder de um pecado que eu cometo, eu me revisto de moralismo e vou fazer aquele discurso ufânico contra todas as realidades que lá no fundo eu pratico. E serei absolutamente intolerante com todo aquele que comete aquele pecado que lá no meu esconderijo eu cometo. Então eu vou gritar nas praças e eu vou ser absolutamente contra aquelas pessoas que estão praticando o que na minha solidão eu pratico. A gente vai pela estrada até se transformar nela. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. Não essa felicidade utópica dos filmes, das novelas, dos contos de fadas, onde todo mundo é feliz para sempre. Isso não existe. Agora eu tenho
a possibilidade de arrancar na estrutura da minha realidade os motivos para eu ser feliz hoje. Porque é isso que Deus quer. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não alimenta ninguém. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade mais. Não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá, não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Porque quanto mais você quer esconder uma realidade, mais ela te oprime. É como você querer esconder o barco na mão. Quanto mais você aperta para tentar esconder, mais ele vai vazar pelos dedos. As realidades psíquicas, emocionais que nos oprimem e que nos levam à hipocrisia, que nós não temos coragem de assumi-las, nós não temos coragem de trabalhá-las em nós, são como esse barro que a gente tenta apertar. Então, às vezes você tem aquela pessoa moralista que fica tentando esconder o seu mundo de vergonhas. Aquela pessoa que faz um discurso bonito para os outros, mas vive feio quando está sozinho, vive feio quando está com as pessoas que convivem com ele, com ela. É aquela incoerência entre a vida vivida e a vida experimentada. Desculpe, na teoria, a prática da teoria. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais, ela dizia. Aí a pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos. Comunidades perfeitas não temos. Mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E mesmo estando rodeados de pessoas hipócritas, ou mesmo sendo nós o hipócrita na história, mesmo estando rodeados de um meio que nos estimula o tempo todo à busca dessa verdade, mesmo estando nos emaranhados da hipocrisia, da falsidade, nós podemos quebrar esse ciclo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos enfiar as unhas na realidade e buscar este contentamento, essa satisfação de ser quem a gente é. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos cercam,
Se a gente quiser ser, de fato, um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros que nos. Você já observou que muitos sofrimentos nascem porque nós queremos viver as consequências das escolhas dos outros? Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho essa obrigação. Relacionamentos familiares são pesados por causa disso. A gente fica querendo impor ao outro as consequências das nossas escolhas. Tudo bem, eu sou solidário, eu vou ajudar, mas eu não posso viver as suas escolhas. É o limite. Isso é amar. Mesmo porque eu não posso entender que só eu tenho que amar o outro. Ele também tem que me amar. Ele também tem que saber me respeitar e entender que eu não fiz as mesmas escolhas que ele. Muitas vezes o despreparo das pessoas é assustador, minha gente. As pessoas não estão dispostas ao sofrimento. As pessoas não estão dispostas ao sacrifício que é natural de toda escolha. Não tem como só a parte boa da vida. Eu não tenho como só viver os louros da vitória. Eu tenho que viver o meu sacrifício de todos os dias para poder alcançar os meus bons resultados. Não tem como fugir disso. Essa regra é a dos atletas. Se o atleta quer superar os seus limites, ele tem que se empenhar nos treinos. É a regra dos músicos, não é verdade, Renato? Tem como aprender a tocar da noite para o dia? Não tem. Música exige tanta disciplina quanto o esporte. Agora, mas o meu filho está sofrendo tanto, tadinho, está sendo tão difícil o curso dele. Para com isso. A gente tem que ter pena de filho que está nas drogas, é do filho que está no crack, dos nossos filhos que não souberam aprender a viver o sacrifício, dos nossos filhos que não aprenderam a lutar. A gente tem que ter pena de quem realmente está doente nessas situações. Agora, porque está trabalhando demais, não. Isso aí esquece. Tem que trabalhar, tem que lutar, tem que estudar. E o nosso amor protetor não pode impedir esses processos naturais que são importantíssimos para a vida humana. Porque se a gente não se dispõe a viver essa maturidade, nós vamos ficar um trapo qualquer. Né? É muito fácil nivelar por baixo. Impressionante. Eu me lembro que eu estudei em uma faculdade cuja média era 7, não era 5. Para a gente não ficar de segunda época, nós tínhamos que tirar, não 7, não 7,5. Na faculdade de filosofia lá em Brusque, a nossa média era 7,5. Abaixo disso, você estava na pendura. É uma média alta. Mas agora, se a média é só 5, eu corro o risco de ficar querendo a média 5. E infelizmente o ser humano é assim. Se a gente estabelece uma média mais alta, nós vamos então ter um resultado melhor. Mas a gente não pode nivelar por baixo. A gente precisa pensar que quando a gente faz lá a mudança na base, quando eu começo a colocar para os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, um pouco mais de exigência acadêmica, um pouco mais de disciplina, nós vamos ter depois universitários mais bem preparados e, consequentemente, profissionais mais qualificados. Porque isso é que faz a diferença, né? Isso faz a diferença na nossa vida. Se a gente é exigido do jeito certo, com a devida proteção, né? Porque também não pode ser um carrasco, eu vou dar uma resposta melhor. Agora, se isso é exigido na hora certa, e por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo pais tendo essa sensibilidade, vou dar ao meu filho o melhor da vida, estudo. É o único luxo que ninguém pode roubar de nós. Um ladrão pode entrar na sua casa e levar toda a sua mobília, toda a sua obra de arte, tudo aquilo que você considera importante. Agora, um ladrão nunca vai roubar o que você sabe. E essa riqueza, minha filha, meu amigo, quem nos dá é a vida na hora certa. A sabedoria, a possibilidade de você conversar, de você se expressar, de você ter condições de ser alguém. Isso é fantástico.
E é você que vai dar ao seu filho. Essa herança não passa pelo seu dinheiro. Claro, se você tem condições financeiras para favorecer o crescimento, é ótimo. Mas a gente sabe que hoje existem muitos recursos que, se você coloca o seu filho para desde pequeno estar acostumado ao sacrifício, à disciplina, palavras que nós quisemos retirar do nosso dicionário. A sociedade pós-moderna não quer saber de sacrifício, não quer saber de dificuldades. Nós queremos a vida facilitada. Queremos tudo muito facilitado, mastigadinho. E aí, quais são as consequências? O despreparo profissional. Em outros tempos, nós tínhamos muito mais qualidade humana, qualidade... Por quê? Por que as pessoas eram mais preparadas? Porque talvez fossem mais exigidas, não sei. Eu acredito que hoje nós precisamos voltar a cultivar a disciplina, ter capacidade de se sacrificar por alguma coisa para que a gente alcance o resultado. A educação de hoje, ela vai ter repercussões na sociedade daqui 20, 10 anos. É a velha questão. Como é que eu posso proteger e, ao mesmo tempo, permitir a maturidade, o avanço do outro? É você ter sempre consciência de que só pode crescer à medida em que você está do lado, mas não segura a vida do outro. Por isso que a mãe, a boa mãe, é aquela que sabe administrar esse processo de crescimento, sabendo que o filho vai ter que sofrer também, que nós não temos como evitar o sofrimento dos nossos filhos. Você vai ter que mostrar a vida como ela é. Meu filho, se você beber, dirigir embriagado e atropelar uma pessoa, por mais que eu te ame, eu vou te denunciar à polícia. Você não vai encontrar na minha casa um esconderijo. Isso é maturidade. Isso é proteger sem excesso. Porque a maturidade só é possível na vida humana quando nós encaramos as nossas escolhas e assumimos as consequências que nascem dela. Então, para a mãe e para o pai serem essa presença que protege, mas ao mesmo tempo impede de amadurecer, é justamente você começar a analisar se você está tentando evitar os sofrimentos normativos que fazem parte da vida e de todo crescimento humano. Não tem como viver a vida do seu filho. Quantas vezes, eu chegava em casa e eu queria que minha mãe fizesse o meu dever de casa. Ou eu queria que a minha irmã fizesse para mim. Estou cansado. Não, é você. A obrigação é sua. E só vai brincar depois que fizer o dever de casa. Isso é proteger sem excesso. Então vem aqui, está doente, vou cuidar de você. Na hora da fragilidade, você é a mãe que aquele filho frágil precisa. Mas na hora de crescer, tem que estabelecer a regra. Filhos sem regras, nós não vamos tolerar depois, porque ele vira um problema para a sociedade. É assim que Deus age em nós. Porque também a religião bem vivida é aquela que vai nos ensinar a disciplina das coisas. Não, eu não vou bater nele, eu não vou ser cruel, porque eu me disciplino. Eu tenho um referencial de verdade que me pede para não ser assim. Vou lutar contra as minhas mesquinharias. Não vou querer prejudicá-lo, não vou querer tomar posse dele. Por quê? Porque eu sei que ele é um outro ser humano e eu quero amá-lo do jeito certo. A oração, ela não é para o outro ver que nós rezamos. Mesmo porque às vezes nós temos até uma competição, Eu já vi isso muito dentro da igreja. Quem reza mais? Quem é o mais caridoso? E às vezes nós fazemos essa competição de forma tão dissimulada que chega a dar vergonha na gente. Por isso que eu falei que quando a gente toma consciência, nós já estamos dando um passo para a mudança de tudo isso. Sim, é claro que nós temos uma dimensão pública da fé. Eu, quando estou sendo cristão no meio da sociedade, eu estou dando testemunho público
da fé que eu pratico, da mentalidade que me move. Mas eu não posso fazer a minha fé, a minha experiência religiosa, me fazer girar em torno de toda essa publicidade que muitas vezes nós fazemos do nosso ser cristão. Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras, ou então trazendo para os dias de hoje por causa dos gritos, né? Às vezes você tem aquelas comunidades todas barulhentas demais, onde o silêncio nem faz parte da liturgia mais. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. Os pagãos pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo de vós o pedirdes. Eu sempre acreditei nisso também. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Eu fico pensando que na nossa evolução espiritual, que a gente pode falar de evolução espiritual, nós vamos caminhar cada vez mais para a oração silenciosa. Não sei, eu tenho para mim que quanto menos a gente fala, mais madura a gente fica. Que quanto menos a gente suplica a Deus, muito mais a gente vai amadurecendo na fé. Porque às vezes eu fico vendo as pessoas, elas não rezam, elas dão ordens a Deus. Elas ficam ordenando o que Deus deve fazer ou deixar de fazer. Confesso que eu tenho dificuldade de entender isso. Porque se Deus é o Pai, volto ao filho do Evangelho de hoje, que é da parábola que eu peguei para começar esse programa, do filho pródigo. Aquele menino ia pedir ao pai que o recebesse como empregado. Mas o pai, olhando para o filho e conhecendo as suas necessidades, ofereceu-lhe a filiação. Aquele menino ia ficar no prejuízo se tivesse pedido só para ser tratado como empregado. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho. O povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Ah, peraí Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu.
O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. Então, muitas coisas na minha vida não se tornam realidade é porque eu não faço a minha parte. Você mesmo, você sabe que isso é uma realidade. Quantas vezes você também ficou pedindo a Deus, não fez a sua parte, e porque não fez a sua parte, o milagre não pôde acontecer na sua vida. Tá certo que Deus é livre para nos dar a quem pede e a quem não pede. Mas eu acho muito interessante quando nós espiritualmente exercemos uma forma de orar que permita o silêncio nos mostrar o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer nos dar. Aí você vai ver mesmo, meu Deus do céu, eu estou pedindo a Ele uma folha, quando na verdade Ele quer me dar o livro. Mas para me dar o livro, eu preciso fazer um movimento de transformação em mim, porque esse livro não vai cair do céu. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus, eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. Veja bem, Jesus está fazendo uma crítica muito dura ao povo daquele tempo, que tinha mania de ficar gritando nas sinagogas, manifestando publicamente a sua vaidade de ser quem era. Isso é um problema para nós sacerdotes, né? Que ocupamos o púlpito o tempo todo. Um perigo a gente ocupar o púlpito como lugar da nossa vaidade pessoal, de exercício da nossa prepotência, ou até mesmo da nossa idiotice. Porque um sacerdote idiotizado vai, consequentemente, multiplicar um evangelho idiotizado também. Não, nós precisamos amadurecer nessa palavra. Nós precisamos colocar o povo cada vez mais consciente. Precisamos colocar o povo cada vez mais maduro, para que a oração seja madura, para que a nossa oração seja a expressão de um povo que caminha, de um povo que contribui para a libertação acontecer, de um povo que não fica esperando Deus vir fazer por nós. Então, repito, quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras ou pela gritaria. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo de pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do maligno. Mais uma vez, a oração do Pai Nosso, que é ensinada aqui neste momento, ela tem duas partes. Essa primeira parte, que é a reverência que nós fazemos a Deus. Nós reconhecemos que Ele é grande, nós reconhecemos que o Seu nome é santo, e depois nós pedimos pelas nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas da mesma forma como nós perdoamos aqueles que nos devem. Você começa a entrar dentro de uma maturidade, de um discurso, de uma oração que nos pede maturidade. Tá. Então, se eu peço que Deus me perdoe, é uma consequência natural que eu também tenha disposição de perdoar os que me magoam, os que me ofendem. De fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, o vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Eu fico pensando, minha gente, que o nosso cristianismo não pode ser mensurado. Eu não tenho como dizer o tanto que eu já sou cristão. Você também não tem como medir, pegar uma régua e dizer: olha, eu já tenho quantos metros aqui de cristianismo dentro de mim.
Mas há um termômetro interessante. É só a gente se perguntar se a gente também perdoaria o filho pródigo. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Ó. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Está aqui, ó. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? E aí ele vai terminar com uma questão que é muito cara a esse tempo da quaresma, que é o jejum. Ele fala: quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para figurar aos outros que estão jejuando. Para contar, que está jejuando, fica lá com aquela cara de defunto. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os outros não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está no escondido. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. De nada vale a gente fazer para o outro ver que estamos fazendo, minha gente. O que de fato transforma é aquilo que repercute dentro de nós, na nossa oração, no nosso jejum. Não rezo para o outro ver que eu estou rezando. Não, eu rezo é para que o Deus que está no escondido possa ser encontrado pelo meu coração. Eu não faço jejum para que o outro fique me admirando. Não. É para que esse jejum repercuta na minha alma. É para que esse gesto de caridade tenha uma repercussão dentro de mim e me faça avançar na direção desse cristianismo cada vez mais maduro. Não quero alimentar em mim uma religiosidade, uma espiritualidade desumanizada, sem repercussões humanas. Não faz sentido. Este Deus que eu preciso buscar está no escondido. E toda a dimensão da minha conversão que eu quero acelerar nessa quaresma não está na vitrine. Está no calabouço. Está naquela salinha escura que só pode entrar se tiver com a lanterna acesa. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. O cristianismo começou, porque eles eram proibidos de se manifestarem, ele começou nas catacumbas, lá onde os mortos eram enterrados. Depois que o cristianismo foi para as catedrais, para os lugares lindos, muita gente esqueceu das catacumbas. Mas o verdadeiro cristianismo se faz nas catacumbas. Quando nós descemos na miséria e somos encorajados pela força do Espírito a iluminar tudo o que é miserável, para que isso seja transformado pela misericórdia de Deus. Somente depois a gente tem o direito de subir e celebrar na catedral. Quem não vive a dimensão silenciosa, obscura
do seu cristianismo, jamais vai admirar e compreender o verdadeiro significado da catedral. Quem quer o cristianismo de vitrine, nunca vai chegar ao coração de suas questões. Quem quiser a vitrine do Evangelho, quem quiser a vitrine do Evangelho, quem fizer questão desta vitrine, vai perder a oportunidade de descer aos porões de si mesmo. E jamais será um ser de verdade. Poderá até viver admirado pelos outros, mas não vai admirar-se. Não vai ficar feliz com as escolhas que fez. Porque, em última instância, o que nos realiza não é o reconhecimento que o outro nos oferece, mas é aquele que é a luz do Espírito de Deus a gente se oferece. É aquela sensação boa de que descemos nas catacumbas, vimos de perto as nossas misérias, e a lanterna da misericórdia de Deus nos deu o direito de celebrar na catedral. A celebração da catedral, do prédio suntuoso, da vitrine do cristianismo, digamos assim, só é verdadeira se a gente desceu nos porões das catacumbas. É o que eu desejo a você. Muita coragem para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem nessa quaresma de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida. Deus é misericórdia, Deus é amor. É o amor que transforma as pessoas. É o amor que muda, é o amor que dá significado à vida. A nossa vida ela só tem significado porque algumas pessoas nos amam e a gente ama essas pessoas. Senão a vida seria um horror. Se você não amasse ninguém, você vai de um lado do outro, aí você chega em casa, você não tem ninguém para ver, ninguém para ligar, ninguém para falar, ninguém para dizer aquilo que aconteceu. Você fala assim, mas que sentido tem minha vida? O que dá sentido à minha vida é o amor. E o autor da vida, que é Deus, ele só pode ser a plenitude do amor. Senão, o que daria sentido à vida é a vingança. Aí Deus seria o Deus da vingança. Se a gente achar que o que dá sentido à vida é o ódio, Deus é a essência do ódio. Agora, se a gente acredita que a essência da nossa vida, o significado da nossa vida está no amor, e se a gente acredita que Deus é o autor da vida, a gente só pode compreender Deus e a gente só pode falar de Deus por meio do amor. Não tem outro discurso, né? Não tem outra palavra que possa nos aproximar mais disso. A verdade, a palavra de João é muito bonita, né? Deus é amor. E quando ele nos diz isso, ele resolve todos os problemas que muitas vezes nós temos no processo da compreensão de Deus. Então fere o princípio do... E olha, às vezes a gente fala de amor, a gente precisa evocar o significado mais profundo do que a palavra nos sugere, que é o amor ágape, o amor que nos compromete, o amor que nos coloca à mesa juntos, né? Todo mundo tem fome quando está à mesa. E o objetivo de todos é saciar essa fome. E o amor perpassa o momento que nós saciamos essa fome, porque eu não quero saciar apenas a minha fome. Eu quero que o outro também sacie a sua fome. E Gabriel, e quando nós somos muitas vezes educados nesta imagem de um Deus opressor, de um Deus punitivo, nós nunca vamos conhecer a dimensão libertadora da religião. Nós falamos aqui em outro programa, a religião que nos obriga. Mas a gente nunca descobre toda obrigação. A vida é cheia de obrigações. Nós não queremos cair nessa ilusão de que nós vamos viver uma vida sem obrigações. Isso é bobagem. A escola impõe obrigações, o trabalho impõe obrigações e a religião também. Agora, se a gente não descobre a dimensão redentora que a obrigação pode me trazer, a gente vai viver oprimido. E o filósofo já dizia, né, que o ateísmo nasce no mundo justamente no momento que nós descobrimos que o Deus que nos foi anunciado é pior que nós. Aí para que acreditar nele? Né? Para quê? Eu gosto muito do André Torres Queiruga, né, que é o teólogo que eu estudei na minha dissertação de mestrado,
Outro dia até um amigo que eu nunca vi, nunca encontrei, Jorge Formenton, ele, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é assim que escreve. Ele mandou um e-mail para mim falando: ô padre, ele é muito interessado, muito curioso, eu queria tanto ler um pouco de teologia, o que o senhor me sugere? Aí eu sugeri algumas obras do Quiruga que eu sei que fariam bem, é um menino muito capacitado, muito estudioso. E aí um tempo depois ele me passou um e-mail dizendo assim: padre, eu preciso lhe agradecer, porque o senhor não tem ideia do quanto que a teologia do Quiruga me fez bem. Me fez bem porque me ajudou a reconstruir a imagem de Deus dentro de mim, porque essa é o grande papel do bom teólogo, né? Aquela teologia que reconstrói. De repente a gente foi vítima de uma teologia caricata, né? Onde ensinou um Deus a partir dos moldes da opressão, do pessimismo. E aí ele estava, parece que respirando mais leve, né? Porque descobriu que Deus é amor. A teologia de Quiruga não fala outra coisa. Mas ele não ensina uma teologia descomprometida com a realidade. Esse amor que a gente reconhece em Deus, nós temos que responder imediatamente ao amor que a gente tem aos outros, ao respeito que a gente precisa ter à ecologia. O Quiruga escreve, faz teologia pensando no todo da vida. No amor ao próximo, no amor ao cosmos, no amor à ética, no amor à verdade, no amor à beleza. A vida é o lugar desta revelação. E aí, Gabriel, a gente descobre o quanto que uma pessoa que muitas vezes viveu de maneira opressora a sua experiência religiosa, no momento em que ela descobre um caminho de libertação, o quanto aquilo faz bem a ela. Se a religião não fizer bem, tem alguma coisa errada. Verdade. Não é? Você tem que ir para uma igreja e sair melhor. Você tem que ir para um sacramento, você tem que sair melhor, senão tem alguma coisa errada. Né? Você foi até lá, você foi à casa do pai. Não é uma delícia a gente voltar para a casa da mãe, a casa do pai? Quando você chega na casa da mãe e do pai, a coisa está toda complicada, tem alguma coisa errada. E o nosso pai e a nossa mãe terrenos são imperfeitos, Deus é perfeito. Então se você chega na casa do pai, e se você sai pior de lá, você sai com raiva, você sai querendo julgar as pessoas, tem alguma coisa errada acontecendo. Não pode ser assim, né? Religião vem de religar, ligar, fazer a nossa ligação com Deus. E essa ligação é tão bonita, né, padre? Porque é claro que a gente vai errar, a gente vai reclamar da vida, a gente vai ser imperfeito, a gente vai ter teimosia. Os nossos defeitos não vão embora na hora que a gente gostaria que eles fossem, né? Nós somos humanos demais, diz padre Fábio de Mello, para entender esse monte de coisa, né? Mas assim... Humanos demais, santos de menos. Humanos demais, santos de menos. Mas é tão interessante assim que a gente vai percebendo que mesmo nessas imperfeições, a religião vai fazendo alguma coisa que vai me transformando numa pessoa melhor. É tão bonito a gente ouvir testemunhos de pessoas que falam assim: olha, depois que eu comecei a acompanhar a Canção Nova, eu parei de brigar com meu marido, eu parei de brigar com a minha mulher, eu parei de beber, eu parei de não sei o que, a minha família ficou diferente, eu paro de implicar muito com as pessoas, eu começo a ouvir aquelas pregações e aquilo toca no meu coração. Eu deixo lá aquela música que bem faz aquela música dentro de mim, né? E às vezes é interessante que a música, isso diz uma coisa bonita da palavra de Deus, né? Eu estudo a palavra de Deus e eu me encanto e me transformo com ela, que são duas coisas, né? A música tem isso. Às vezes você ouve uma canção e você presta muita atenção na letra, e até prestando atenção na letra, compreende um pouco a letra, e aquela letra te faz muito bem. Às vezes não, você não presta atenção na letra e a música te faz bem mesmo assim. Do mesmo jeito. Aquela musicalidade toca na alma, se sente mais leve, né? E a religião tem que fazer isso. É esse caminho que eu tenho, né, de percepção de que essa ponte que me leva à felicidade está ali, né? Eu tenho que dar os passos para cruzar essa ponte. Né? Obrigado pela sua companhia. E quando você muda o olhar sobre você, você muda o olhar sobre o outro. E você para de querer que o outro viva igual você deseja. Porque quem está satisfeito com a própria vida não tem necessidade de ficar dando palpite na vida do outro. Quem está satisfeito com a própria vida vai ter tolerância com o outro que escolheu viver de uma forma diferente. Chega desses cristãos chatos que ficam o tempo todo desprezando quem não vive do jeito que ele acha melhor. Nem Jesus fez isso. Pelo contrário, Jesus acolhia as pessoas. Então, qualquer mudança que tiver que acontecer, que aconteça depois que você voltar a se amar. Se amar como Deus ama. Pode parecer estranho, mas
Se você olhar o RH de Jesus, foi o pior da história da humanidade. Ele só escolheu gente que não prestava. Por isso que eu estou aqui. Eu não entrei pela porta da frente. Eu nunca fui o seminarista acreditado. Eu nunca fui aquele que alguém, esse menino vai ser padre. Não é nada. Está aí só para estudar. Eu não entrei pela porta da frente. E eu faço questão que você que também não se sente convidado a entrar pela frente, grude em mim. E que a gente possa insistir até o fim. Que esse Deus não desiste de nós. Para mim, para você, que na verdade as nossas necessidades são as mesmas. E algumas delas só com o tempo a gente vai descobrir. Há coisas que não adianta você tentar entender no momento em que você não está preparado para entender isso. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. Mas às vezes a gente leva um tempo para descobrir isso. A gente se ilude, a gente acha que a maior riqueza que nós podemos ter está naquilo que o dinheiro compra. E muitas vezes passamos um bom tempo da nossa vida acreditando nisso e inclusive investindo nisso. E não é nenhum problema que você trabalhe honestamente, que você construa os seus sonhos, que você faça de tudo para ter o recurso financeiro para viver bem, viver feliz. Mas nunca se esqueça que vai chegar um momento da sua vida que você vai entender que a verdadeira riqueza não é o dinheiro que pode lhe trazer. Algumas coisas o dinheiro compra, mas aquilo que realmente sustenta um ser humano em pé, sem medo de errar, não é o dinheiro que traz. O coração que conquista. E você fica diante das duas possibilidades. Viver para conseguir o que o dinheiro compra não é nenhum problema, volto a dizer. Trabalhe bastante, estude bastante, extraia ao máximo as suas possibilidades, porque elas podem trazer muitas riquezas materiais. Não é nenhum problema você investir nisso. Mas nunca se esqueça que as riquezas que farão você sentir que a vida valeu a pena não será a sua conta bancária, não serão os prédios, as casas, os carros. Serão aquelas que o seu Deus. Não tem nada mais bonito que isso. Que você olhar para o lado e você perceber que a sua vida tem uma riqueza enorme que você levou tempo para construir. Porque o amor não é um investimento da noite para o dia. Não tem nada mais rico, minha gente, do que você confiar em alguém. Não tem nada mais precioso do que você estar ao lado de uma pessoa em quem você pode confiar, com quem você pode contar. Não é sem motivo que dentro da nossa casa, do nosso lar, é o aprendizado do amor. Não tem outro lugar para a gente aprender isso. Desde quando você entrou neste mundo, alguém precisou amar de forma muito radical você. Senão você não sobreviveria. Nas primeiras fases da vida, nós somos inteiramente dependentes de quem nos ama. E é assim que a gente aprende, não é lendo os livros. Amar a gente aprende amando. E exercitando. E é assim que a gente vai construir a riqueza que o dinheiro não compra. Porque você pode até ter a oportunidade de comprar boas companhias. Basta você ter um dinheiro sobre. Basta você fazer festa, basta você liberar, e você vai estar sempre rodeado de pessoas. Mas não se engane. O seu dinheiro pode comprar uma companhia, mas jamais será capaz de comprar a fidelidade de alguém. Fidelidade não é o dinheiro que traz, é o coração que faz. Eu desejo do fundo do meu coração trabalhe muito, que você tenha muitas possibilidades de realizar os seus sonhos, aqueles que o dinheiro pode comprar. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você esteja rodeado de pessoas.
que o que faz a vida valer a pena, é o tanto de amor que a gente ama. São as pessoas que a gente constrói ao nosso lado, são os vínculos que você sabe que vão durar a vida inteira. Por mais que a gente saiba que o outro vai morrer, que o outro vai embora, que o outro vai partir, mas enquanto ele estiver por aqui, o nosso vínculo com ele nos une de forma muito significativa. Isso é viver. Quando você, ao final de tudo, depois que ter que olhar para a vida que você escolheu viver, que você seja absolvido pela certeza de que você construiu o que realmente importa.